Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Em um recipiente termicamente isolado e com capacidade térmica desprezível, misturam-se 200 gramas de água a 10 graus Celsius com um bloco de uma substância B de 200 gramas a 80 graus Celsius. Qual a temperatura final de equilíbrio? Dados: calor específico da água é igual a 1 caloria por grau Celsius. Calor específico da substância B igual a 0,1 caloria por grau Celsius. Então, nesse caso aqui, eu tenho massas iguais, né? Eu estou misturando massas iguais de substâncias diferentes. No caso aqui, eu tenho a água e uma outra substância qualquer que eu chamei de substância B. Então, como que vai ficar isso? Né? Falou que eu misturei, né, num recipiente termicamente isolado, ou seja, eu peguei um calorímetro, coloquei a água lá dentro, coloquei a substância lá dentro, essa substância eu chamei ela de B, né, substância B, e eu quero saber a temperatura de equilíbrio. Né? Nós já vimos o seguinte: quando eu misturo massas iguais de substâncias iguais, a temperatura de equilíbrio é a média aritmética. Concorda? E agora? Massas iguais de substâncias diferentes. Se as substâncias são diferentes, o calor específico vai ser diferente, não vai? Então, não vai dar a média, né? Mas a ideia é a mesma. A quantidade de calor que uma substância ganha, no caso aqui, quem que vai ganhar? A água, né? Eu vou chamar a água de A. Então, a quantidade de calor que a água vai ganhar, mais a quantidade de calor que a substância B vai perder, somando tudo vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque se a água ganha, a quantidade de calor é positiva. Se a substância perde, a quantidade de calor é negativa. Só que é o mesmo valor, né? Uma vez que a troca de calor é só entre a água e a substância B. Né? Então, vamos abrir isso aqui. O calor sensível, né, de A para A vai ficar massa de A vezes calor específico de A vezes, eu já vou colocar assim, ó, temperatura final menos temperatura inicial de A. Somando, vai ficar aqui massa de B vezes calor específico de B vezes temperatura final de B menos temperatura inicial de B. Não é? Beleza, somando tudo dá quanto? Dá zero. Aí, qual que é a massa de A? O exercício me falou, 200. Calor específico de A é a água, né? 1. Temperatura de equilíbrio, é justamente isso que eu quero saber. Temperatura inicial da substância A, que é a água, 10. Massa da substância B, 200. Calor específico da substância B, 0,1. Temperatura de equilíbrio, é o que eu quero saber. Menos temperatura inicial da substância B. Temperatura inicial da substância B, 80. Somando tudo vai dar o quê? 0. Então, aqui, distributiva, né? Então, 200 vezes T. 200 T menos 200 positivo vezes 10 negativo vai dar menos 2.000, né? Menos 2.000. Aqui, 200 vezes 0,1 vai dar 20. 20 vezes T, 20T. 20 vezes 80 vezes menos 80, né? Vai dar
1.600, não é isso? Isso, 1.600 igual a 0. Agora, 200 mais 20 dá o quê? 220t. E aqui vai dar o quê? 3.600, não é? 3.600 do lado esquerdo. 3.600 do lado esquerdo. Passando para o lado direito, 3.600 negativo, né? Aí passando para o lado direito, 3.600 positivo. Então, a temperatura de equilíbrio nesse caso vai ser o quê? 3.600 dividido por 220. Ou seja, 360 dividido por 20 deu 16,36. 16,36 graus Celsius. Observe que nesse caso aqui, a temperatura de equilíbrio não foi a média aritmética entre as duas substâncias, entre a temperatura das duas amostras, né? Da amostra de água e da substância B. Uma outra coisa que dá para observar nesse exercício é o seguinte: o calor específico da substância B ele é muito pequeno em relação à substância A, né, que é a água. Então, para uma mesma troca de calor, né, a variação de temperatura da substância B foi muito maior do que a variação de temperatura da substância A. Né? A substância A variação de temperatura foi de 10 para 16. Né? A substância B, a variação de temperatura foi de 80 para 16. Então, uma variação muito maior na temperatura. Então, vamos observar esse fato. Vamos fazer a variação de temperatura. A variação de temperatura para a substância A, né, que é a água, vai ser a temperatura final de equilíbrio menos a temperatura inicial da substância A. Não é isso? Então, vai ficar o que aqui? Qual que é a temperatura final de equilíbrio aqui? A temperatura final de equilíbrio deu 16,36 aproximadamente, tá? Isso aqui é o valor aproximado. Menos a temperatura inicial da substância A, 10. Então, a variação de temperatura para a água, no caso, vai ser 16,36 menos 10, que vai dar 6,36 graus Celsius, não é isso? Agora vamos fazer a mesma coisa para a substância B. Temperatura final menos temperatura inicial de B. Então, eu tenho que temperatura final deu quanto? 16,36. E a temperatura inicial de B deu quanto? Era quanto? 80. Não é isso? Lógico, valores aproximados, isso aqui, né? Porque aqui está aproximado. Então, vai dar sinais trocados, subtrai e dá o sinal do maior, né? Então, vai ser 80 menos 16,36, que deu 63,6 aproximado graus Celsius. Olha aqui que interessante. O calor específico da substância A é 10 vezes maior do que o da substância B, né? Então, a variação de temperatura da substância A foi 10 vezes menor do que a da substância B. Né? Um calor específico pequeno faz a substância, né, perder ou ganhar temperatura muito rápido. Tá? Se o calor específico é pequeno, a variação de temperatura é grande. Se o calor específico é grande, a variação de temperatura é pequena. Tá lembrado aquele caso lá da areia e da água, né? O sol esquenta os dois ao mesmo tempo, né? A areia esquenta rápido durante o dia e depois à noite ela esfria rápido. A água demora a esquentar de dia, mas à noite ela demora a esfriar. Tranquilo?
É interessante observar esse fato aí. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.